Você já percebeu que as maiores tragédias das ficções começam quando alguém decide fingir ser outra pessoa? Jay Gatsby, em Um Grande Gatsby, inventou uma nova identidade para conquistar Daisy. Tom Ripley, em Um Talentoso Ripley, fez o mesmo para conquistar uma vida que nunca seria a dele. Até onde você iria para sustentar uma mentira? In fact, the only thing that looks like Dickie is you. Vivemos de uma era de máscaras sociais. Nas redes sociais, no trabalho, mostramos uma versão polida de nós mesmos, como se nossa identidade fosse um figurino cuidadosamente escolhido. Mas a pergunta é, quanto tempo conseguimos carregar esse disfarce sem que ele nos esmague por dentro? A filosofia já dizia que viver contra a própria essência é uma forma lenta de autodestruição. Aristóteles falava sobre a importância de viver de acordo com a nossa natureza autêntica. Sartre alertava sobre a má-fé, quando fingimos ser alguém que não somos para escapar da responsabilidade de escolher quem realmente queremos ser. E a cultura pop nos mostra exemplos claros disso. Personagens que viveram a mentira até o limite e pagaram caro. O interessante é que tanto a literatura clássica quanto o cinema moderno nos apresenta esse mesmo padrão. A falsa identidade sempre cobra seu preço. É como se existisse uma lei universal. Você pode enganar os outros, mas nunca consegue enganar completamente a si mesmo. E hoje eu vou revelar uma dessas histórias, uma que esconde um detalhe raro que quase ninguém percebe. Antes de chegarmos ao Ripley, vamos entender como Gatsby criou o modelo perfeito de uma identidade fabricada. Jay Gatsby não é apenas um personagem, ele é um símbolo americano da reinvenção pessoal levada ao extremo. James Gates nasceu pobre, filho de fazendeiros fracassados no meio oeste americano. Aos 17 anos, ele conhece Dan Cody, um milionário excêntrico, e decide ali mesmo que James Gates precisa morrer para que Jay Gatsby possa nascer. Ele literalmente mata sua identidade original para construir uma nova. Mas aqui está o detalhe crucial. Gatsby não apenas muda de nome, ele reconstrói toda a sua história, inventa uma família rica, Universidade de Oxford, uma carreira militar heróica e cada festa extravagante em sua mansão, cada camisa de seda importada, cada gesto é tudo parte de um show ensaiado. E por quê? Por Daisy Buchanan, uma mulher que representa tudo que ele acha que precisa ser para ter valor. Gatsby acredita que se conseguir se tornar rico e sofisticado o suficiente, ela vai amá-lo. Mas aqui está a tragédia. Daisy não se apaixona pelo verdadeiro Jay Gatsby. Ela nem o conhece. Ela se apaixona pela fantasia que ele mesmo criou. Mas qual o final dessa história? Gatsby morre tentando conquistar Daisy. Ele prefere morrer sendo alguém que nunca foi do que viver sendo quem ele realmente era. É uma das mortes mais simbólicas da literatura, uma morte trágica e fatal. Em Um Talentoso Ripley, Patricia Highsmith, a escritora, nos apresenta uma versão ainda mais sinistra de uma outra tragédia. Tom Ripley é um jovem pobre de Nova York que sobrevive aplicando pequenos golpes. Ele não tem família, não tem conexões e não tem futuro. É praticamente invisível para a sociedade. Tudo muda quando ele conhece Dick Greenleaf, através do pai rico de Dick. Herbert Greenleaf contrata Tom para ir até a Itália e convencer seu filho a voltar para casa e assumir os negócios da família. Mas quando Tom chega à Itália e vê a vida de Dick, os barcos, as mulheres, a liberdade total, ele não quer apenas convencer Dick a voltar, ele quer ser como Dick. A genialidade do filme está em mostrar como Tom estuda Dick como um ator estuda um papel. Ele observa seus gestos, imita sua risada, aprende sobre jazz para impressioná-lo e até mesmo pratica sua assinatura de Dick quando está sozinho. Não é apenas inveja, é uma obsessão pela transformação completa. Mas existe uma diferença crucial entre Gatsby e Ripley. Gatsby inventou uma identidade do zero. Ripley quer roubar uma identidade que já existe. Isso torna tudo mais perigoso, porque significa que Dick precisa desaparecer para que Tom possa assumir o seu lugar. E aí, chegamos ao clube de jazz.
aqui está a cena. A cena parece simples. Tom observa de longe fascinado, mas os detalhes contam uma história muito mais profunda. A música que embala a cena é Toffolo Americano, uma canção italiana dos anos 50, que ironiza quem tenta ser alguém que não é. A letra fala sobre um italiano que tenta imitar os americanos, usa roupas americanas, fuma cigarros americanos, dança como americanos, mas no fundo continua sendo um italiano. Você quer fazer o americano, mas nasceu na Itália, diz a música. Essa letra, escondida em segundo plano, é um espelho perfeito de Tom Ripley, um homem tentando ser alguém que não é. É como a própria canção avisa de forma irônica. Por mais que você tente, sua verdadeira natureza sempre vai surgir. Mas tem mais. Enquanto Dick toca, Tom percebe que nunca vai conseguir ser aceito verdadeiramente naquele mundo. Marge, a namorada de Dick, olha para ele com desconfiança. Dick o trata como um intruso divertido, mas temporário. Tom entende que sua performance tem data de validade. Esse momento é o presságio da tragédia. É a semente do mal que vai culminar no ato irreversível no barco. Quando Dick, cansado de Tom e querendo se livrar dele, o rejeita definitivamente. Tom, desesperado para não perder o papel que inventou para si mesmo, mata Dick com um remo. Mas a história não termina com o assassinato, ela apenas começa, porque Tom descobre que matar Dick foi a parte fácil. A parte difícil é sustentar a mentira. Ele precisa forjar documentos, imitar a voz de Dick ao telefone, inventar desculpas para a ausência e criar cartas falsas. Cada mentira gera mais mentiras novas. E aqui está a revelação mais assustadora do filme. Tom se torna prisioneiro da própria farsa. Ele não pode mais ser Tom Ripley. Esse personagem morreu junto com Dick, mas também não pode realmente ser Dick. Tom fica preso entre duas identidades falsas, correndo constantemente o risco de ser descoberto. É uma versão moderna do mito de Sísifo, condenado a repetir eternamente uma tarefa impossível. E aqui está o recado que tanto Gatsby quanto Ripley nos deixam. Fingir ser outra pessoa pode parecer uma opção interessante no curto prazo, mas você pagará um preço alto no futuro. Gatsby nunca teve Daisy porque Daisy nunca conheceu o verdadeiro Jay. Tom nunca teve a vida de Dick porque a vida de Dick era uma ilusão que existia apenas na cabeça de Tom. Na vida real, pode não acabar em assassinato, mas acaba em algo igualmente destrutivo. Ansiedade constante de ser descoberto, depressão por viver desconectado de quem realmente somos, solidão porque ninguém conhece nossa verdadeira identidade, exaustão mental por sustentar uma performance 24 horas por dia. Pense nas pessoas que criam versões falsas, e não é só Gatsby e Ripley, o cinema está cheio dessas alertas. Patrick Bateman, em Psicopata Americano, mantém uma fachada perfeita, de executivo bem-sucedido enquanto esconde a sua verdadeira natureza. A mensagem é a mesma, não vale a pena fingir ser outra pessoa. Mas se a ficção nos mostra o problema, ela também sugere a solução. Os personagens que sobrevivem e encontram a felicidade são aqueles que aprendem a aceitar suas imperfeições e a viver de forma autêntica. Em Rocky, Balboa nunca tenta ser alguém que ele não é. Ele aceita ser um boxeador medíocre do interior e isso o torna genuinamente carismático e futuramente um vencedor. Em Forrest Gump, Forrest nunca finge ser mais inteligente do que é, e a sua autenticidade o leva a conquistas extraordinárias. A diferença é que esses personagens entendem algo fundamental. A autenticidade não significa ser perfeito, significa ser honesto sobre nossas limitações e trabalhar com elas, não contra elas. Às vezes, a ficção só traduz o que já sentimos todos os dias, o peso de tentar ser quem não somos. Quantas vezes você já se pegou se moldando a sua personalidade dependendo de quem estava por perto, fingindo gostar de coisas que não gosta para ser aceito, escondendo partes de si mesmo que considera inadequadas? A verdade é que todos nós fingimos um pouco, seja um pequeno detalhe ou até mesmo na tomada de grandes decisões. A diferença
diferença é que podemos escolher um caminho diferente. Podemos escolher a coragem da imperfeição, ao invés da prisão da perfeição fingida. A verdadeira coragem está em aceitar nossas imperfeições sem medo do julgamento, e entender que as pessoas certas vão nos aceitar como somos, não pelo que fingimos ser. E se você reparar bem, as maiores histórias já nos deram esse aviso há décadas, porque no final das contas, a única identidade que podemos sustentar para sempre é a nossa própria. E essa, por mais imperfeita que seja, é a única que pode nos trazer a paz verdadeira.